Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo de número 174, diálogo com as sombras, Hermínio Corrêa Miranda, teoria e prática da doutrinação. Então, nós vamos retornar aqui algumas linhas para podermos dar sequência. Hermínio Miranda, ele diz assim: não tema, siga em frente. O trabalho está sob a proteção de forças positivas e abençoadas. Isto, porém, não significa que deveremos e poderemos deixar cair as guardas. Nós já tratamos essas questões nos vídeos anteriores. A proteção existe, mas não para dar cobertura à imprudência, à irresponsabilidade. Não custa, pois, anotar mais uma das aptidões necessárias ao bom desempenho do trabalho mediúnico, em geral, e do doutrinador em particular, em geral, porque é da responsabilidade de todos os trabalhadores, de todos os integrantes do movimento espírita, de todos os integrantes que compõem a doutrina dos espíritos. Então, não pensemos que a prudência, o bom senso, a disciplina deve ser atributo apenas do doutrinador, que não. Desde o momento em que a pessoa aqui na Terra se encontra, ele precisa se conscientizar-se de que ele é responsável pelo espaço que ocupa. Todos nós somos responsáveis pelo espaço que nós ocupamos. Espaço esse que nos é cobrado pela nossa própria consciência do dever cumprido ou não cumprido, cabendo a cada qual se conscientizar-se da sua responsabilidade. Porque todos nós sabemos, sim, quais são nossas responsabilidades. Às vezes, com todo respeito à colocação, o comodismo que invade o nosso ser, que não permite que enxerguemos um passo à frente de nossa narina, um passo à frente de nossa narina. Porque tudo para nós, que nesse nível nos encontramos, é preciso ser encarado no diminutivo e nunca no aumentativo. Porque nós não temos ainda capacidade de
conviver com o aumentativo, desfrutar do aumentativo, nós não temos condições de entender o aumentativo de Deus. Por isso, devemos nos contentar com o diminutivo, mas conscientes de nossas responsabilidades, lutando, batalhando incessantemente. Por isso, nosso querido irmão Hermínio Corrêa Miranda continua assim nos esclarecendo. Não custa, pois, anotar mais uma das aptidões necessárias ao bom desempenho do trabalho mediúnico, em geral, e do doutrinador. Em particular, esse atributo é a prudência, porque todos nós devemos agir com prudência, com bom senso, agir com ética, em todos os sentidos, em todos os departamentos onde nós estivermos, onde nós nos encontrarmos. Porque é preciso entender, queridos irmãos, queridas irmãs, que todos nós não necessitamos de que ninguém nos policie, que ninguém nos vigie. Nós não necessitamos que o esposo esteja próximo, que a esposa esteja próxima. Nós não necessitamos que os amigos estejam próximos a nós. Enfim, nós não necessitamos que ninguém por perto estejam de nós. Por quê? Porque é preciso entender que todos nós trazemos no nosso eu juízes, promotores de acusação, de defesa. Todos nós trazemos a justiça do homem e a justiça de Deus em nossa consciência. Pois quando imaginamos que estamos sozinhos, tolice de nossa parte. Tolice. Ignorância de nossa parte. Porque, além de nossa consciência, onde tudo fica gravado, registrado, temos também ao nosso lado os nossos amigos espirituais, os quais denominados obsessores, que quase sempre são responsáveis pela nossa evolução desde que optamos pela disciplina, pelas coisas certas da vida.
Então, é necessário em todos os sentidos prudência. Se, porém, um acontecimento desagradável realmente acontecer conosco ou com alguém da nossa convivência, nitidamente ligado ao trabalho mediúnico, nem assim devemos nos desesperar e intimidar. Estejamos certos de que estava já nos nossos compromissos e mais. Os recursos socorristas virão sem dúvida alguma. Os nossos irmãos, quando se manifestam através do campo vibracional dos médios, nas reuniões mediúnicas, enfurecidos, coitadinhos, sentindo dores, é um direito deles blasfemar, agredir, é um direito deles. O doutrinador é que não tem o direito de debater, de humilhá-los, e sim de amá-los, de respeitá-los. Então, quase sempre os nossos irmãos, desesperados, enfurecidos, eles ameaçam o doutrinador, os membros da casa, ameaça também a vida particular de todos os membros da instituição. É direito deles. Eles têm todo o direito de dizer o que eles quiserem. Todos os trabalhadores é que não têm o direito de se desequilibrar. Por isso, é preciso prudência, bom senso, ética, moral, equilíbrio, fé inabalável, indulgência, benevolência, perdão das ofensas, conhecimento, amor, moral, caráter, tato, sensibilidade. Você consegue entender? É da responsabilidade do doutrinador manter o equilíbrio 100% ali, mediante todos que estão à sua volta. Por isso, necessita o doutrinador de todas estas virtudes, de todas essas qualidades, de todos esses atributos. É óbvio, nunca que exigindo que o doutrinador tenha todos os atributos perfeitamente, porque perfeito só Deus. Um dia nós vamos aqui tratar a respeito de tanto atributos quanto sinônimos de alguns atributos. Por que falar de atributo é fácil?
mais difícil é colocá-los em prática. Então, por exemplo, quantos milhares de sinônimos há no termo benevolência? Quantos sinônimos há no termo indulgência? Quantos sinônimos há no termo prudência? Caridade, amor, sensibilidade, tato. Quantos sinônimos? Pois um dia nós vamos tratar parcialmente de alguns sinônimos, esclarecendo na íntegra, parcialmente, sinônimos de algumas palavras, de alguns termos. Pois, na questão 886, aliás. Hippolyte Léon Denisard Rivail, tratando-se da caridade, ele interroga os bons espíritos a respeito da caridade como nosso Senhor Jesus Cristo a entendia. Pois será que a forma como nosso Senhor Jesus Cristo a enxerga, a considera, é a mesma forma como nós a consideramos? É óbvio que não, meus queridos. É óbvio que não. Porque para nosso Senhor Jesus Cristo, caridade resume-se apenas em 3 atributos, em 3 qualidades, em 3 virtudes: benevolência, indulgência e perdão das ofensas. Mas é preciso entender, meus amores, que benevolência, sinônimo todo. Indulgência, sinônimo todo. Perdão das ofensas, sinônimo todos. Por isso, Deus é a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Porque Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, na íntegra, conhece tudo a respeito de benevolência, indulgência, enfim, eles têm conhecimento de todos os atributos sinônimos na íntegra. Não é dizer amor, caridade, benevolência, justiça, perdão das ofensas e pronto. É preciso exemplificar. Então, o trabalhador na casa espírita, o doutrinador, quando alguns espíritos o ameaçam,
ameaçando a sua família, ameaçando todos os membros da instituição. Portador eles da fé inabalável. Portador de benevolência, indulgência, portador de prudência. Então, a partir daquele momento em diante, prevalecendo a prudência, sabendo eles que, se cumprir aquilo que os Espíritos disseram, preparado também eles estão, com resignação, com paciência, com tolerância, com humildade e com tudo mais. Nós temos conhecimento por esse Brasil afora. Quantos seres boníssimos que, de fato, honram o que fazem, honram os trabalhos, honram a responsabilidade. Nós já tivemos oportunidade de presenciar não um só fato, mas milhares, narrando apenas um ou mais, não importa, mas já tivemos a oportunidade de presenciar em casas espíritas sérias alguns casos, como por exemplo, uma que eu me lembro assim claramente, mesmo a minha memória já não está assim funcionando perfeitamente, porque a gente vai ficando velha, então você sabe como que são as coisas, né? Mas eu me lembro que um senhor encontrava-se com a responsabilidade de doutrinar os nossos irmãos sofredores no campo vibracional dos médios, e os trabalhos havia iniciado. Depois de 10 minutos, alguém chega e bate à porta. Insistiu novamente. E o doutrinador foi e abriu a porta para saber o que estava acontecendo. Alguém lhe traz a notícia de que a tua única filha havia acabado de desencarnar num acidente de automóvel. E ele se lembrou daquela passagem de Nosso Senhor Jesus Cristo: deixar os mortos o cuidado, a responsabilidade de enterrar-se os mortos. Ele abraçou a pessoa que ali levou a notícia e disse: depois que terminar os trabalhos aqui na casa, eu hei de comparecer aos departamentos e me inteirarei, é lógico, né, do ocorrido e darei sequência no que for preciso. Um doutrinador tão prudente,
com tamanho conhecimento, amor, ética, moral. Sabe aquele doutrinador que policia os olhos, o ouvido, a boca, que policia os sentimentos, que policia o coração, que policia as ilusões? Era esse tipo de doutrinador ali presente, pois ele agradeceu a pessoa e retornou aos trabalhos e continuou dialogando com todos os espíritos ali levados pelos benfeitores. E distribuiu amor a todos, orientações a todos. Em momento algum aquela notícia o abalou, porque ele era representante de nosso Senhor Jesus Cristo, um ser dotado de fé inabalável. O ser dotado de fé inabalável, o termo mesmo já nos diz, inabalável. Nada o abala. Ele não é detentor de angústia, melancolia, ansiedade, transtornos emocionais e psicológicos. Em momento algum ele se desequilibrou, nem pediu para os mentores espirituais da casa amparar a tua filha no plano espiritual. Porque nós somos tão egoístas que às vezes rogamos aos mentores de antemão que ampare esse, que ampare aquele, que sustente esse, que sustenta aquele. Quem age assim, tudo bem, nós respeitamos. Mas depois que terminou os trabalhos, que ele retorna ao seu lar, foi informado de tudo o que aconteceu, acompanhou a família até o posto de emergência e lá, de fato, os especialistas os informaram que a filha havia desencarnado num acidente automobilístico. Em momento algum verteu-se uma lágrima, nada contra quem verte lágrimas, mas acontece que ele era detentor da fé inabalável, fé no futuro, exímio trabalhador de nosso Senhor Jesus Cristo. Como ele sabia que não havia nada a ser feito ali, naquele momento, porque o espírito não retorna àquele corpo físico mais, se encarregou-se de todos os trâmites legais da justiça da terra, retornando ao teu lar, dormiu a noite toda. No outro dia é que ele foi participar do velório da única filha dele, que havia deixado o corpo físico através de um acidente automobilístico. No momento do sepultamento, ele acompanhou, o esquife até o local, o túmulo, foi sepultado, dever cumprido para com o corpo, e a vida continuou, a existência, aliás, continuou a mesma. Nunca foi visto chorando, nunca foi visto nos dias comemorativos
definado ali em cima dos túmulos ou do túmulo da filha. Porque ele havia ali em seu quarto. Ele dialogava com ela com ele. Se ele tinha todo esse aparato de conforto, de consolo, por que se desesperar? Então é preciso prudência, bom senso. Quantos de nós deixamos a responsabilidade de lado por motivo de uma viagem que não passa-se de vaidade, não passa-se de ilusão, não passa-se de fantasia, de desejos para suprir as necessidades da carne. Por mais que sustenta o espírito, mas é preciso entender que o melhor exercício é o exercício da caridade. Francisco Cândido Xavier nos disse um dia que até que a humanidade se conscientize-se de que o melhor exercício, de fato, é o da caridade, é necessário abarrotar as academias para queimar as energias que deveriam ser queimadas lá nas periferias. Então as academias, elas vão existir sim, até que o representante de Jesus se conscientize-se de que o melhor exercício é o da caridade. Mente sã, corpo são. Mente enferma, corpo enfermo. Vamos ao próximo vídeo. Irmã Leontina.